Nós vamos conversar agora com a doutora Liliana, neurologista, médica aqui do nosso Hospital Carlos Fernando Malzone, e o assunto é a campanha Setembro Verde, realizada durante todo esse mês com o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos. Vamos saber qual a importância da doação de órgãos, como é importante isso hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Doutora Liliana, bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bom. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos, doutora, a sua atenção com o nosso departamento de jornalismo por falar desse assunto tão importante. Primeiro, doutora, eu gostaria que a senhora falasse para nós e para todos os ouvintes qual a importância de ser um doador de órgão. É muito importante porque existem muitas doenças em que os órgãos não funcionam mais e a gente ainda não tem tecnologia para substituir esses órgãos, e a única esperança para que esses pacientes consigam sobreviver ou viver com uma melhor qualidade de vida seria receber um órgão de outra pessoa, né? Então é uma fila muito grande. Atualmente temos pelo menos 45 mil pessoas aguardando um transplante aqui no Brasil. Então são muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas com o transplante de órgãos. Doutora, o que a gente percebe a respeito da doação de órgãos, principalmente dos familiares, né? Porque os familiares passam a ser responsáveis sobre aquela pessoa que de repente faleceu e pode estar doando todos os órgãos aí, mas parece que os familiares ficam naquela dúvida se autoriza ou não. Qual seria o procedimento correto, doutora, para passar tranquilidade para a população? Até 40% das pessoas, das famílias que são consultadas, elas negam essa permissão, né, para doação de órgãos, que poderia, às vezes, ajudar uma pessoa, poderia ajudar até 7 outras pessoas, né? E isso se deve muito às condições em que acontece a situação, né? Então, geralmente são mortes de pessoas que não estavam doentes previamente, então uma situação muito repentina, um acidente vascular cerebral. A pessoa estava vivendo normalmente e de repente se encontra nessa situação. Então é um momento muito doloroso e as famílias têm muita dificuldade para conseguir definir isso numa situação tão catastrófica, né? Tem muito também em relação à falta de informação, acredito, né? Algumas pessoas não confiam no processo de doação, que aqui no Brasil é feito com todo cuidado, é muito, muito confiável. E como são as famílias que autorizam, né? Mesmo que a pessoa que tenha morrido tenha deixado claro de que, mesmo que tenha deixado algum documento, isso não vai valer como autorização. O que vai valer é a autorização da família. Como sempre é a família que autoriza a doação, então o que a gente sempre diz é que se você tem desejo de doar seus órgãos, você deve conversar com sua família, né? Porque isso facilita bastante para eles na hora de tomar alguma decisão. É verdade, doutora, é importante. Então, se você quer ser doador de órgãos, já conversa com a família, fala que esse é um desejo teu, na hora da morte, de você estar doando seus órgãos e, claro, passar a vida para outra pessoa. É considerado aí um gesto de amor, né, doutora? Com certeza. Até coincidentemente, esse mês a gente está com uma paciente internada lá no hospital há um mês, esperando para ser transferida para algum hospital em que se faça a doação em si, né? Quer dizer, desculpa, o transplante em si, né? Todo o processo de transplante. E a gente já esgotou, a gente usou todas as medicações que a gente tem disponível e agora a única chance dela é o transplante. Quais os órgãos que a gente pode doar, doutora? Quais? Os principais, pelo menos. Então, existem 2 tipos de doação, né? A doação de pacientes vivos e a doação em pacientes falecidos. A doação de pacientes vivos, a gente pode doar, às vezes, para algum parente, né? Um órgão que não vá atrapalhar
se você retirá-lo, mas não vai atrapalhar a sua vida. Então, um rim, às vezes um pulmão, um pedaço do fígado, podem ser doados em vida. Agora, após a morte encefálica, após o falecimento, podem ser doados os rins, os pulmões, coração, fígado e pâncreas, né? Então, a gente conseguiria ajudar pelo menos 7 pessoas. Doutora, o Brasil está preparado, doutora, para esse tipo de transplante? Eu falo o Brasil no termo geral, aqui nós estamos em Matão. Se tiver uma pessoa que de repente possa ser doadora após morte cerebral, existe um trâmite rápido para que isso aconteça? O programa de transplantes nacional, ele funciona muito bem. Lógico que existem algumas diferenças regionais, né? Em alguns, principalmente fora do sul e sudeste, já existe um pouco mais de dificuldade, mas aqui na região sul e sudeste é muito bem organizado e inclusive no nosso hospital já houveram algumas captações de órgãos, né? É um evento raro, na verdade, né? A morte encefálica, né? É um momento em que o cérebro morre antes, né? Então, ele para antes dos outros órgãos, né? Depois de algum tempo que os outros órgãos também vão morrer, né? Então, a gente não ouve falar tanto, né? Nesses eventos aqui na cidade, mas quando acontece e quando a família autoriza, a gente já conseguiu algumas vezes fazer esse processo. Doutora, como que a pessoa deve fazer, a pessoa em vida que está precisando de um transplante, por exemplo, de um rim, que a gente vê direto aí pessoas fazendo hemodiálise porque o rim parou de funcionar, tá? Como é que é esse trâmite dessa doação de um irmão para outro irmão? É complicado? Existe todo um procedimento antes? É importante fazer todos os exames antes, né? Não basta apenas o desejo, infelizmente, né? Precisa haver compatibilidade entre o doador e o receptor. Então, são feitos uma bateria de exames, né? Mas o primeiro passo é sempre procurar o serviço médico que ele está sendo acompanhado e aí todos os exames serão feitos. Aqui no país, a gente só pode doar se a gente for parente, né, da pessoa para quem a gente está doando. Se não for parente, precisa entrar com uma ação na justiça, que geralmente não é demorada, geralmente também sai rápido, mas só para que se tenha uma garantia de que todo o processo é idôneo, né, que não haveria comércio, né, de órgãos, e então, por conta disso, existe essa cláusula de que o doador deve ser um familiar. Bom, doutora, e referente a outras doações, por exemplo, doação de medula, doutor, também faz parte dessa campanha agora? É uma doação? É uma doação de tecido, né? Mas eu falei sobre os órgãos que poderiam ser doados em vida, né? Mas existem tecidos também que podem ser doados em vida também, como a medula óssea e o sangue, né? E as pessoas, para fazer essa doação, existe um limite de idade? Como que tem que ser esse estado de saúde? Geralmente é acima de 18 anos e assim, são realizados alguns exames, né? E as contraindicações ficariam mais por conta dos exames que são feitos, né? Aqui em Matão a gente não tem, né? Geralmente a gente vai para um hemocentro para poder realizar esses exames e a doação. E o que acontece aqui é que existem algumas campanhas, alguns dias em que as equipes vêm para cá para que se possa fazer essa doação. Geralmente, se me corrija se não, mas o pessoal de Ribeirão Preto acaba atendendo a gente aqui, né, doutora?
faz essa realização pelo menos uma vez por ano, eu tenho constatado, faz a realização, colhe o material, o sangue para doação de medula, né? Tem que ver uma equipe de fora mesmo. Isso, doutora. Bom, anos anteriores, a gente sabe que o Hospital Carlos Fernando Malzone aqui de Matão sempre realizou essa campanha, tá? Setembro Verde, para poder levar essa informação à população, deixar a população ciente da importância da doação de órgãos. Com essa pandemia, doutora, como que está sendo essa campanha hoje em Matão? Ano passado e esse ano, por conta da pandemia, ela está sendo realizada pelas redes sociais, né? A gente tinha uma apresentação anteriormente com público ao vivo, e esse ano ainda não vai ser possível, mas estamos torcendo muito para que ano que vem a gente já possa voltar ao formato antigo, né? Por enquanto é só pelas redes sociais. Tá certo, doutora. Mais alguma informação que seria importante passar para os nossos ouvintes sobre essa campanha de Setembro Verde? É importante buscar informação, né, para ter tranquilidade. Realmente, toda vez que as pessoas estão em dúvida e escutam como o processo é cuidadoso, como tudo é feito de forma independente, não existe por que ter medo da doação, né? Isso com certeza tem potencial de ajudar muitas pessoas. E o que às vezes dificulta é que, assim, a gente acaba deixando para depois, a gente não conversa, não gosta de tocar nesse assunto, né? Mas com certeza tocar nesse assunto não vai acelerar, né? Não vai trazer a nossa morte, né? Essa é uma questão da gente se preparar para uma eventualidade que esperamos, né, que não aconteça, né, essa morte encefálica, né, e a gente morra de parada cardíaca, bem velhinhos, né, mas é uma coisa que pode acontecer e a gente não tem essa cultura de falar sobre essa possibilidade. E se a gente acabar com esse tabu e conversar sobre os nossos desejos, além de nossas famílias poderem eventualmente respeitar a nossa vontade, sim, ainda poderemos ajudar muitas pessoas. Isso mesmo. Doutora Liliana Ujikawa, neurologista e que está à frente no município da campanha que é mundial do Setembro Verde, dedicado à doação de órgãos e tecidos. Muito obrigado à senhora pela entrevista, que foi muito esclarecedora, vai colocar muita gente em reflexão, não é? E dizer às pessoas que se você tem esse desejo de... A gente não sabe, é muito difícil falar desse negócio da morte. Sim, sim. Mas ela é certa. Nós só não sabemos em que circunstância. Ora, se você tem o desejo de deixar seus órgãos para que alguém viva, manifeste isso para sua família, né? Diga isso para as pessoas ao seu redor, família, tudo. Porque se eventualmente isso acontecer, eles saberão qual era o seu desejo e eles é que vão depois informar a autoridade, né? Mas manifeste, fale, não é? Que você tem esse desejo. Várias vezes, se preciso for, em várias ocasiões, para deixar bem claro o que é que você pensa a esse respeito. Um grande abraço à senhora, doutora Liliana. Bom dia. Bom dia, abraços, obrigada.